Boa noite, meus irmãos. E aí, tchê? Uma travada aqui, voltou. Boa noite, Arnaldo, Pamela. Jade Santana, boa noite aí também. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? O som tá bom? Fala, Neno. Boa noite, meu irmão. Carlinhos. Boa noite, Cris. Suzana, Ju. Olha a Ercília, boa noite, Ercília. Denise, tá ok, obrigado, Denise. O Gessner, mestre de lençóis. Leonor, som ok, tudo ok, obrigado, Leonor e Cris. E aí, Lucas, boa noite. Dani, Tognon, Isabel, Everton, boa noite. Boa noite. Olha o Tavares. Oi, Elias e Tereza, boa noite. Deixa eu virar a câmera aqui, vamos ver como é que vai ficar o negócio. Acho que dá pra ver bem, né? E se eu der um zoom? Aí, ó. Acho que fica legal. Vamos ver se vai dar certo. Esse bem bolado que eu fiz aqui. Voltando a câmera. Muito bem. Glória a Deus. Vou falar sobre dons e ministérios. Ou vou tentar. Eu preparei um material aqui, ó. Olha ele aí. Espero que vocês consigam ver. De repente, em alguns momentos eu dou um zoom assim, ó, pra ficar legal. Tá? Aí eu preparei um formulário para mandar para os irmãos, tá? Que ele é preenchido online. Bem simplesinho, com perguntas e respostas simples, tá? O formulário para os homens tem o objetivo de descobrir o seu dom e suas aspirações ministeriais. E o formulário para as mulheres está baseado nas 22 características da mulher virtuosa de Provérbios 31, hein? Bênção de Deus. E aí eu vou explicar melhor no final, e aí eu envio para os irmãos, tá bom? O formulário dos homens e das mulheres. Muito bem. E aí, no meio no desenrolar aqui do assunto, eu vou alternando a câmera aqui, tá? Alternando a câmera aqui, ó, traseira, pra gente dar uma olhada no material aqui. E às vezes eu volto pra câmera aqui frontal, pra gente conversar um pouquinho. Tá bom? Muito bem, vamos começar. Pai, nós te buscamos porque nós queremos ouvir a tua voz. Porque aquele que ouve a tua voz não anda confuso naquilo que está fazendo, Senhor. E se falta direção na nossa vida é porque falta comunhão. Porque é na comunhão contigo que nós recebemos a direção para a nossa vida. Tua palavra diz, aquele que teme ao Senhor, eu lhe mostrarei, para este eu lhe mostrarei o caminho que deve escolher. Por isso, Pai, nós te pedimos, por favor, informações precisas para nós nessa noite. Muitos de nós não cumprem seu chamado por falta de informações precisas. Nós temos o exemplo de Davi, que entregou a planta com luxo de detalhes para o seu filho Salomão. Senhor, nós queremos receber revelação nessa noite de ti, da planta.
com riqueza de detalhes, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para fazer em nós e através de nós. Tu és o centro de todas as coisas, o único digno de receber toda a honra e toda a glória, porque o Teu nome é sobre todo o nome, Senhor. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Bênção, vou virar a câmera aqui, vamos falar sobre dons e ministérios. Muito bem, ele tem um formato aqui de perguntas e respostas, tá? Então, a primeira pergunta é essa, ó. Quais são os dons que o Novo Testamento ensina? Olha o Zé Eduardo, presbítero em Piracicaba. Bom te ver, Zé Eduardo, por aqui. Estamos falando sobre dons e ministérios. Muito bem-vindo. Então, eu preparei esse material aqui com um formato de perguntas e respostas, tá? A primeira pergunta: quais são os dons que o Novo Testamento ensina? Então, tem aqui, ó, 4 listas dos dons que o Novo Testamento ensina. Ó. Essas são as 4 listas que o Novo Testamento ensina. Primeira lista, encargos. Segunda lista, dons do Pai. Terceira lista, dons do Filho. Quarta lista, dons do Espírito Santo. Tá? A primeira lista, que são os encargos, são 2 encargos, presbítero e diácono. O texto é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 8. A segunda lista, dons do Pai, são 7 dons. Está em Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8. Aqui estão os 7 dons, tá? Terceira lista, dons do Filho, são 5. Que está em Efésios... Dá para ver aí, será? Aqui, ó. Efésios 4:11. Tá? Efésios 4:11. São esses 5 aqui, ó. A quarta lista são os dons do Espírito Santo, que são 9 dons, ó. E o texto é esse daqui, ó, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, tá? Então é isso que o Novo Testamento ensina, tá? Eu sugiro que você anote esses textos, leia um por um dentro do contexto de cada um, tá? Para você mergulhar dentro desse universo que é fascinante e ocupa muito o meu coração. Maravilha! Então, olha só, os encargos, vamos falar um pouquinho rapidamente dessas 4 listas, ó. Os encargos têm a ver com a presidência, administração e supervisão do rebanho da igreja, tá? Então tem a ver, os encargos têm a ver com a presidência, administração, supervisão do rebanho, tá? Os homens que aspiram esses encargos aqui, ó, de presbítero ou diácono, os homens que aspiram isso, eles precisam ser experimentados. Se eles se mostrarem irrepreensíveis, eles recebem imposição de mãos do ministério apostólico para exercer esses 2 encargos de presbítero e diácono, tá? Presbítero tem 2 palavras para essa mesma função no Novo Testamento: presbítero e bispo, tá? Um quer dizer o mais maduro espiritualmente em relação àquela localidade, ao rebanho daquela localidade, não é idade cronológica, e o outro termo significa aquele que supervisiona, tá? Então isso aí nós já temos uma ideia de qual que é as funções de um presbítero, né? Supervisionar o rebanho, oferecer exemplo, né, com a sua vida, tá? Diácono, esse encargo aqui, ó, diácono, ele não é da maneira que muita gente pensa por aí, pensa que diácono é aquele que fica na porta cumprimentando as pessoas e arrumando as cadeiras da reunião. Não é diácono de pessoas, não é diácono de coisas.
Tá? Tem o objetivo de atender a necessidade do povo de Deus, das pessoas, né? Por exemplo, Atos capítulo 6, foram levantados 7 homens, que era uma pré-figura de um diaconato, e eles tinham a função de atender a necessidade do povo. E qual é a necessidade que o povo estava passando naquele momento? As viúvas não estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Tá? Então os diáconos eles ficaram encarregados de fazer uma investigação, vamos colocar esse termo, no povo de Deus, para que nenhum necessitado, ninguém seja esquecido na distribuição diária. Porque a igreja ela tem que ter o alvo de nenhum necessitado ter no nosso meio, no meio da igreja. Tá? Então vamos entender agora um pouquinho os dons do Pai. Tá? Os dons do Pai é o seguinte, irmãos. Todas as pessoas do mundo inteiro, eu entendo que todas as pessoas do mundo inteiro, elas nascem com pelo menos um dos dons, tá? Aqui, ó, dons do Pai, ó. São dons que já nascemos com ele e descobrimos em algum momento de nossa vida. Tá? Então, os dons do Pai é o seguinte, todos nós nascemos, todos os seres humanos já nascem com pelo menos um desses dons e descobre no decorrer da sua vida, tá? Independente se é convertido ou não. Por exemplo, ó, esse dom de presidir aqui, ó, significa liderar. Você já viu como tem traficante que lidera o morro e toda a organização criminosa e todo mundo obedece o cara? É um dom de presidir, só que ele está usando para o mal. Por isso que o contexto aqui, ó, de Romanos 12 fala para você se consagrar a Deus. E aí depois aí ele entra nos dons. Então você se consagra a Deus, depois descobre o seu dom. Tá? Então consagração é um destino que você dá para o seu dom. Você precisa dar um destino para ele. O destino tem que ser a glória de Deus, que é a finalidade do propósito eterno de Deus. Tá? Então os dons do Filho aqui, ó, em Efésios capítulo 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá? São dons que, quando eles são colocados em exercício, aqui, ó, dons do Filho. Aqui, ó, dons do Filho, ó. São dons que, quando são colocados em exercício, eles se tornam o quê? Eles se tornam, ó, ministério. Tá vendo? E ganha o quê? Ó, uma esfera de ação na vida de toda a igreja. Então, esses dons do Filho aqui, irmãos, ó, os dons do Filho, não dos filhos, são dons ministeriais, tá? Então guarda essa palavra, dons ministeriais, tá? São dons, tá? Esses aqui, ó, são dons que uma pessoa, quando descobre que tem esse dom, ela exercita esse dom e se torna um ministério, né? Então é um homem-dom, ele se torna um ministério porque aí ganha uma esfera de ação no todo e não só em alguns ou esporadicamente. Ele se torna um homem apostólico, um homem profético, um homem evangelístico, um homem pastoral, um homem docente. Tá? Ele se torna esse ministério e ganha uma esfera de ação sobre toda a igreja. Tá? Os dons do Espírito Santo é o seguinte, todo mundo que tem o Espírito Santo tem os 9 dons dentro dele. Tá? Tem gente que fala assim, eu tenho o dom de curar. Não, irmão, você não tem o dom de curar. Você tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que está dentro de você, ele tem esses 9 dons aí, inclusive o dom de curar, né? E ele se manifesta conforme a necessidade, né? Então você tem o Espírito Santo, os 9 dons estão dentro de você. Acontece que alguns você exercita mais do que outros, né? Muita gente exercita muito mais a palavra de sabedoria do que o dom de curar. Então vê com muito mais frequência, muito mais constância na sua vida a palavra de sabedoria do que o dom de curar. Né? É questão de treinamento. Os 9, se você tem o Espírito Santo, os 9 dons estão dentro de você. E se você treinar eles, você pode funcionar em qualquer um deles. Muito bem, vamos passar para o segundo aqui. Ó. Segunda pergunta. Qual a diferença entre encargos e dons ministeriais? Lembra que eu falei para guardar essa palavra aqui, ó, dons ministeriais? O que é esses dons ministeriais? É os dons do Filho, ó. Então aquela pergunta é, qual é a diferença entre encargo e dom do Filho?
Qual é a diferença? Ou qual é a relação entre encargos e os dons do Filho, que são dons ministeriais? Tá? Essa é a pergunta aqui, ó. Essa é a pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre encargos e dons ministeriais? Tá? Os encargos, que são 2 presbíteros e diáconos. Os dons ministeriais são esses 5 aqui, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é a diferença? A diferença é que é o seguinte, é essa frase que eu coloquei aqui, ó. Aquele que tem um dom ministerial, não necessariamente ele tem um encargo. E aquele que tem um encargo, necessariamente tem que ter um dom ministerial. Olha aí. Necessariamente ele tem que ter um dom ministerial. Então é mais ou menos assim, ó. Aquele que é evangelista, não necessariamente ele recebeu imposição de mãos para ser presbítero ou diácono. Só que aquele que recebeu imposição de mãos para ser presbítero e diácono, ele necessariamente tem que ter ou um dom apostólico, ou profético, ou evangelístico, ou pastoral, ou docente. Tá? Porque senão ele vai ser um encargo seco, mecânico. Né? Então é a mesma coisa, eu comparo ao professor, né? Então, por exemplo, presbítero e diácono é o professor. Tá? Então você é professor? Sou professor, recebi imposição de mãos e sou professor, presbítero ou diácono, tá? Mas você é um professor especialista no quê? Matemática, português, geografia ou história? Tá? A matemática, português, geografia e história são os ministérios. Tá? Então o cara ele pode receber imposição de mãos para ser presbítero, mas qual a especialidade dele? Né? Que nem médico, a pessoa é médica, ele recebeu a imposição de mãos aqui para ser médico, ó, presbítero ou diácono, ele é médico. Tá, mas qual é a sua especialidade? É cirurgião torácico? É ortopedista? É o quê? Né? Então, essa especialidade é o ministério aqui, ó. Então, a pessoa que recebeu a imposição de mãos para ser presbítero ou recebeu a imposição de mãos para ser diácono, ele tem que ter alguma dessas especialidades aqui, ó, senão ele vai ser um encargo seco, mecânico. Tá? Então, necessariamente tem que ter. Agora, não necessariamente alguém que tem esse ministério aqui, ó, ele tem que ter um encargo. Tá? Alguém pode ter esse ministério aqui, ganhar uma esfera de ação grande, extensa na igreja e funcionar nesse dom dando a sua contribuição. Tá? Ah, Márcio, mas o que é o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo? O mestre, irmão, imagina uma igreja... deixa eu virar a câmera aqui para mim. Imagina uma igreja liderada por um mestre. Então ele vai... Bíblia, ensino da Bíblia, ensino, verdade, escola dominical, Bíblia, verdade, ensino e ensino. Aí a igreja tem essa grande... Opa, acho que cortou e voltou aqui, né? Então uma igreja liderada por um mestre é uma igreja que tem uma cabeça grande, cheia de conhecimento, cheia de ensino. E às vezes a perna fica pequenininha, não consegue sair do lugar, não se move. Tá? Agora uma igreja, isso para a gente entender qual é a característica específica do mestre. O negócio dele é o ensino, é a palavra e tal, é a verdade. Agora qual a característica do pastor? Imagina uma igreja pastoreada por um pastor, por um presbítero que é pastor. Qual que é o negócio dele? O negócio dele é comunhão. Não, irmão, vamos ficar aqui nós, aqui em comunhão em volta da mesa, né? Vamos partir o pão, vamos orar, dá um abraço aqui, vai dar tudo certo, irmão, vai ficar tudo bem. Esse é o pastor. Ele tem cheiro de ovelha, ele se dilui no meio dos relacionamentos, ele está em toda a comunhão. Toda a comunhão que tem, ele que tira selfie. Ele está em toda a comunhão que tem. Né? Tem uma comunhão ali, o pastor está ali. Tem uma comunhão no outro grupinho ali, ele está ali também. O pastor está em todas as comunhões. Ele se dilui no relacionamento. Ele é um cara sensível. Ele é um cara de relacionamento, de comunhão, de partir do pão, de abraçar. Vem aqui que vai dar tudo certo. Esse é o pastor. Agora imagine uma igreja liderada por um evangelista. Irmão, o que a gente está fazendo aqui dentro de 4 paredes? Pelo amor de Deus, vamos para a rua. A gente está perdendo tempo dentro de 4 paredes, ficar partindo pão aqui, perdendo tempo. Tem que botar esse povo para a rua, pelo amor de Deus. Vamos evangelizar, tem um monte de perdido por aí. Aí ele pega o povo, joga para a rua, treina o povo e o povo sai aleluiado, evangelizando as pessoas na rua. Agora o
O profeta, ele é um cara extremamente, ele é o mais distante da igreja, do povo, dos relacionamentos. Ele está a 5 quilômetros na frente da igreja, escondido atrás da próxima curva, sentado num mirante alto, olhando para onde que a gente vai ir agora. E às vezes ele volta para o rebanho questionando tudo que está acontecendo. Às vezes o pastor, ele tem vontade, ele usa o cajado, né, para trazer as ovelhas para perto, mas às vezes o pastor tem vontade de pegar o cajado e dar na cabeça do profeta, porque o profeta vem questionando muito. E o pastor não quer ficar só nós aqui. E o evangelista quer jogar todo mundo para a rua. E o profeta está a 5 quilômetros na frente do rebanho. E ele olhou lá para onde que a igreja vai agora e traz a visão aqui. Nós vamos para lá. Tá? Muito bem. E o apóstolo? Imagina uma igreja liderada pelo apóstolo. Cadê o apóstolo? Está viajando. O apóstolo está viajando. Imagina uma igreja liderada por um apóstolo. Ele está viajando. A sua paróquia são as nações. É um cara de formação de obreiro, um cara de fundamentação, um cara que tem um peso pela unidade, um cara que tem uma carga pesadíssima pela santidade. Enfim. Muito bem. Agora, a questão é, esses 5 ministérios, eles precisam funcionar em equipe. Porque as suas diferenças vão agregar valor quando eles têm o mesmo propósito. Qual é o propósito? O aperfeiçoamento dos santos, como fala aqui no versículo 12, né? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço de cada santo, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Muito bem. Vamos para a terceira pergunta aqui, ó. Terceira pergunta. Qual é a diferença entre ministério local e ministério extralocal? Qual é a diferença entre ministério local e ministério extralocal? Então, irmãos, dentro desses dons ministeriais aqui, ó, existem ministérios locais e ministérios extralocais, tá? Então, vamos ver isso. Ó, o ministério local e o ministério extralocal estão aqui, ó. Dentro dos dons ministeriais de Efésios 4:11, quem é o ministério local? É o pastor e o mestre. É um ministério local. Normalmente, comumente, os presbíteros são muito pastor e muito mestre. A maioria de presbítero é pastor e mestre, porque eles são sempre locais, né? O encargo de presbítero e diácono é um encargo local, não é um encargo extralocal. O ministério extralocal, o apostólico, o profético e o evangelístico, são ministérios extralocais, tá? Por exemplo, quem plantou a igreja da cidade de Colosso, por incrível que pareça, não foi Paulo, foi Epafrodito. Ele era um evangelista, né? Porque ele não tinha carga pela natureza original da igreja. Depois, o apostólico do Paulo lá chegava lá para fundamentar, para trazer a planta da igreja e tal, mas muitas vezes os evangelistas, eles chegam até primeiro numa localidade do que o apóstolo. Ele chega primeiro lá e começa a fazer discípulos lá, né? Como Felipe, em Samaria, né? Acho que é Atos capítulo 8, se não me engano. Felipe chegou na cidade de Samaria e começou a fazer discípulos lá, com curas e tal, começou a fazer discípulos. Aí depois enviaram os apóstolos para aquela localidade. Em Antioquia foi a mesma coisa. Em Antioquia foram alguns discípulos, que não dá nem o nome deles lá, que chegaram primeiro lá, fizeram discípulos, depois enviaram os homens apostólicos lá. Tá? Então muitas vezes os evangelistas, eles chegam primeiro numa localidade do que até o próprio apóstolo. Muito bem. Essa é a diferença do ministério local e extralocal. Olha aqui. Nós temos como exemplo, ainda dentro desse número 3 aqui, ó, nós temos como exemplo a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. Ó, eu estou lendo aqui, ó. O exemplo da igreja da cidade de Antioquia, em Atos capítulo 13. As igrejas plantadas por Paulo não eram filiais da igreja de Antioquia, tá? O que acontece? Em Atos capítulo 13,
A Bíblia fala que tinha um presbitério de 5 homens ali. Aquele presbitério era composto por profetas e mestres. Paulo era um deles. Só que ele foi chamado e enviado para o ministério extralocal. E ele saiu pregando o evangelho e plantando igreja em cada localidade. As igrejas plantadas por Paulo não eram filiais da igreja de Antioquia. O presbitério de Antioquia não legislava sobre a igreja de Éfeso, de Colosso, de Tessalônica, de Filipos, de Corinto, porque eram localidades vinculadas ao ministério de Paulo, tá? E não ao presbitério local da igreja de Antioquia. Presbitério local é uma coisa, ministério extralocal é outra coisa. Tá? O ministério extralocal que plantou uma localidade, a localidade fica vinculado ao ministério, a esse ministério extralocal com a sua equipe extralocal, e não ao presbitério local que enviou esse homem extralocal. No caso aqui de Atos 13, a igreja de Antioquia. Tá? Muito bem. Glória a Deus. Vamos passar para a quarta aqui, ó. Irmão, se alguém tiver pergunta, pode colocar aí nos comentários, tá? Eu tento responder, tá bom? Agora, dita essas coisas, nós vamos entrar em algumas perguntas que estão relacionadas assim ao individual. Eu estava explorando um pouco agora a respeito da visão da igreja como um todo. Agora nós vamos entrar um pouco mais no individual, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso material. Como descobrir meu dom? Olha aí, ó. Como descobrir meu dom? Então, a primeira maneira de você descobrir o seu dom, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Como descobrir o meu dom? Primeiro, estudando essas 4 listas dos dons. Que 4 listas, Márcio? Essa daqui, ó. Estuda elas. Para você descobrir o seu dom, você tem que estudar elas. Tá? Isso é uma maneira de você descobrir o seu dom. Tá? Por quê? Porque aí, na medida que você está estudando essa lista, você está lendo ali a Bíblia, dentro do contexto de cada lista, consequentemente, ó, você vai se identificar com pelo menos um daqueles dons. Tá? E aí haverá um despertar de interesse, ó, por algum dom. E aí é nesse dom que despertou esse interesse que você precisa procurar aprender cada vez mais, né? Quais as características desse dom e como que faz para utilizar esse dom. Tá? Outra dica para você descobrir o seu dom, olha aqui, ó, coisa que eu sempre falo, né? Aqui, ó. Perguntando para o seu discipulador. Por quê? Porque Deus usa os nossos líderes para nos mostrar qual é o nosso dom. Por exemplo, quem descobriu o ministério do Josué? O líder dele, Moisés. Quem descobriu o ministério de Davi? Ó? O líder dele, Samuel. Quem descobriu o ministério dos apóstolos? O líder deles, Jesus Cristo. Quem descobriu o ministério de Timóteo? O líder dele, Paulo. Né? Então, por exemplo, o Moisés, que era o líder de Josué, falou para Josué: você que vai entrar na terra prometida. Vai lá, seja forte e corajoso. Né? O Samuel que descobriu que Davi era o rei de Israel. E esse era o seu chamado. Foi Jesus Cristo que nomeou aqueles 12 de apóstolos. Né? E foi Paulo que descobriu o ministério de Timóteo, que era evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista. Não é isso que está escrito lá? Maravilha, próximo. Vamos passar aqui para a próxima dica dentro aqui, ó, de como descobrir o meu dom. Tá? Próxima dica, ó, aqui em cima. Olha só. Esse aqui é um trecho do meu livro que eu quero ler aqui, ó. Tô lendo aqui, ó, aqui em cima. O Senhor te enxertou como um membro específico do corpo de Cristo. E agora você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. Para quê? Por exemplo, os teus olhos, eles estão ocupando um lugar no teu rosto. Para quê?
para enxergar. Então, você também é um membro do corpo de Cristo. Você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. Para quê? Para alguma coisa. Você já descobriu? Você precisa descobrir qual é o seu dom para se posicionar na igreja em um serviço que combina com o seu dom. Um discípulo que está cooperando em um serviço que combina com o seu dom, cumprirá a sua tarefa com muito mais entusiasmo do que aquele que simplesmente cumpre o seu dever. Para muitos discípulos, a descoberta dos seus dons tornou-se uma experiência chave na sua vida espiritual. Receberam de Deus uma nova consciência do seu valor. E isso teve resultados positivos em todas as áreas de sua vida. Então, irmão, o que acontece? Olha só, para muitos discípulos, a descoberta do seu dom se torna uma experiência chave na sua vida espiritual. Por quê? Porque eles recebem de Deus uma nova consciência do seu valor quando descobrem o seu dom. E aí isso tem resultados positivos em todas as áreas de sua vida. Amém, meu irmão? Você vai descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deus vai te mostrar, Ele vai te revelar qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, você vai descobrir uma nova consciência do seu valor, meu irmão. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos voltar para cá. Quinta pergunta, qual é o lugar mais propício para eu treinar o meu dom? Qual é o lugar mais propício para eu treinar o meu dom? Tá aqui, no grupo caseiro, é um lugar propício para você treinar o seu dom. Tá? Na reunião do primeiro domingo do mês, que é a ceia, que nós abrimos espaço e não é turno de ninguém, justamente fica aberto do começo ao fim para que todos os irmãos compartilhem, para que todos os irmãos utilizem o seu dom, treinem o seu dom. Tá? Olha só, uma frase de sabedoria aqui para nós. O caráter amadurece com os relacionamentos, mas o dom amadurece com o uso. Então o seu dom ele só vai amadurecer se você usar. Se você não usa o seu dom, ele não amadurece, ele fica um dom infantil. Você precisa usar, você precisa de lugar propício para isso. Por isso que nós temos as reuniões nas casas, que é um lugar propício para você treinar o seu dom. E por isso que o primeiro domingo do mês nós fazemos a ceia. E como é que é essa reunião? Essa reunião é igual está escrito aqui nesse texto de 1 Coríntios 14, 26 aqui. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Ou seja, ele está falando de uma múltipla participação de vários irmãos numa mesma reunião. Tá? Olha o inimigo do seu dom aqui, o perfeccionismo. Mas ainda eu não vou executar ele de uma maneira perfeita. Eu vou errar, porque não é perfeito ainda, não sou perfeito. Então, esse perfeccionismo aí, ele é um inimigo do seu dom, porque aí você fica naquele loop, né? Você nunca coloca em prática porque nunca tá bom o suficiente para você. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que baixar esse nível de perfeccionismo. E eu não estou falando para a gente entrar num nível miserável, escasso aqui. Eu estou falando da gente entrar num equilíbrio aqui. Qual o nível? De um nível suficientemente bom. Não precisa colocar um ideal que nunca chega. Não, você já entendeu mais ou menos a funcionalidade dele? Põe para rodar o seu dom, irmão. Exercita ele. Mas eu errei. Não tem problema errar. Suporta a dor do erro. Engole esse amargo. Tá? Que esse amargo que você engolir, ele vai produzir uma maturidade no seu dom. Tá? Então, olha só. A reunião da igreja nas casas não é um grupo de estudo.
bíblico. Essa reunião, tem um único propósito. Qual é o único propósito? A edificação. É o único propósito da reunião das casas. Mas essa edificação, só acontece de maneira plena se todos os membros do grupo entrarem em operação, ou operarem cada um no seu dom. Por isso que tem muita reunião de grupo caseiro que fica fria, seca, sem vida, porque falta que todos os membros desse grupo entrem em operação. Tá? Muito bem. Número 6 aqui, não despreze o seu dom. Olha aí. Márcio, uma mesma pessoa pode desenvolver os dons progressivamente? Por exemplo, mestre, depois profeta e posteriormente apóstolo, ou mesmo de forma simultânea? Sim, um dom ele pode se desenvolver, sim. Né? Por exemplo, Felipe, em Atos, capítulo 6, ele era diácono, e o dom dele foi se desenvolvendo e extrapolou seu encargo, né? Aí nós vemos em Atos capítulo 19, se não me engano, diz que ele era evangelista. Tá? Por isso que a gente tem que servir no dom e não se limitar no encargo. O encargo não pode ser um limite para a gente servir no dom. Muito boa pergunta, Tavares. E aí uma mesma pessoa ela pode desenvolver vários dons progressivamente e também simultaneamente. Né? Eu posso estar aprendendo 2, 3 dons de uma vez só e eu desenvolvo eles simultaneamente. Né? É claro que se eu não tenho definido a minha identidade ministerial, eu vou ficar dando tiro para todo lado, eu vou ficar tentando tudo e vou ficar me comparando com os outros, que é terrível. E aí eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Eu só vou ficar patinando no lugar. Nós não podemos, irmãos, nos comparar jamais com ninguém. Por quê? Porque a minha matéria-prima, ela é minério. Então eu tenho que produzir ferro. A matéria-prima do Tavares é areia, então ele tem que produzir vidro. A matéria-prima do Lucas, ele carrega madeira, então ele tem que fazer mesa, porta, cadeira. Né? Se eu me comparar com os vidros do Lucas, os vidros do Tavares e as cadeiras, mesa de madeira do Lucas, a conta nunca vai bater, porque nós somos diferentes. A gente carrega matéria-prima diferente. Então por isso que eu não posso me comparar com ninguém. Uma das piores coisas que o ser humano faz é se comparar. Qual a maior diferença entre um apóstolo e um profeta? Os dois são muito parecidos, porque eles são homens de fundamento. Né? Por exemplo, Efésios 2:20 fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Né? Só que qual que talvez seja a maior diferença? Os 5 dedos da mão pode nos dizer. Mestre, porque eu coço o ouvido, ele é digno de ser ouvido, o mestre. Pastor, que é o dedo da aliança, tem uma aliança com a igreja. Evangelista, que é o dedo maior, que tem maior alcance. Profeta é o dedo do indicador que mostra a direção para a igreja. E o apóstolo, que é o dedão, porque ele se aventura, ele toca, ele funciona um pouco em todos os dons, conforme a necessidade. Tá? Mas talvez o homem apostólico ele tenha uma carga, uma característica pessoal diferente, no sentido de que ele deva ter uma carga maior pela unidade, pela santidade, pela formação de obreiros, pela plantação de igrejas, né? Talvez também isso possa nos ajudar a entender um pouco maior a diferença, tá? Muito bem, irmãos. Quem tiver mais pergunta pode fazer aí. Espero que eu esteja conseguindo responder, tá? Olha só, vamos para o número 6 aqui, ó. Não despreze o seu dom. Texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ó. Não te faça negligente para com o dom que há em ti. Então, olha só, irmão. Não negligencia o dom. Dizendo, eu não tenho dom, o outro é melhor do que eu, o dom do outro ele faz muito melhor do que eu. Não negligencia o dom que tem em você, não despreze o teu dom. Por quê? Porque o que você despreza, você perde.
Olha só, o que você despreza, você perde. Ó. O Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura e perdeu a bênção. Tá? Isso está escrito em Gênesis 25:34. Tá? O Golias, ele desprezou, a Bíblia diz assim, ó, Golias desprezou Davi e perdeu a batalha. Isso está escrito em 1 Samuel 17:42, porque o que você despreza, você perde. Tá? A Mical, esposa de Davi, a Bíblia diz que ela desprezou-o no seu coração e nunca teve filho com eles. Isso fala em 2 Samuel 6:16. Tá? Por quê? Porque o que você despreza, você perde. Tá? Não despreze o seu dom. Mais uma dica aqui para não desprezar o seu dom. Olha aqui, ó. Seja fiel no pouco. O texto aqui, ó, de Mateus 25, ó, ele diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Olha aí, ó. E sobre o muito te colocarei. Olha aí, ó. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, olha só, irmão. Qual é o pouco que você tem? Ah, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho poucos amigos, eu tenho poucas oportunidades, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca unção, eu tenho poucos talentos, eu tenho poucos dons, eu tenho pouca sabedoria. Muito bem. Quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Então, o que nós precisamos fazer? Ser fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito, olha aí. Tá? Seja fiel no pouco, meu irmão. Usa o pouco que você tem para servir o próximo. Por quê? Por causa que uma vida com propósito é uma vida cheia de significado. Porque é uma vida de serviço ao próximo. Tá? A nossa vida só tem sentido se for para dar sabor na vida dos seres humanos. Por que tem tanta gente com crise de identidade e depressão? Porque não faz diferença na vida de ninguém. Prosperidade não é ter dinheiro e luxo. Prosperidade é fazer diferença na vida dos outros. Então tem muita gente incompleta por aí porque é um peso morto na Terra. Experimenta o carregar um fardo inútil. Experimenta o cansaço de carregar um fardo inútil. Quando você experimenta o cansaço de carregar um fardo útil, quando você é útil na vida das pessoas, seja necessário, irmão. Seja necessário. Tá? Sétimo, nosso chamado. Ó, Gessner, muitos evangélicos dizem que o dom que Deus dá, ele nunca tira. Não concordo com isso, porque se está escrito que podemos apagar o espírito, então perdemos os dons também. Realmente, Gessner, tem um texto de Romanos que fala assim, ó, o chamado e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, não perde, não dá para perder. O chamado e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não volta atrás, não tem como perder. Você se perde no mundão, mas o chamado e a vocação fica lá dentro de você. É um pastor desviado, é um evangelista desviado. Mas, se referindo aos dons do Espírito Santo, como você está falando, perde. Porque se a gente apagar o Espírito Santo da nossa vida, a gente apaga os 9 dons espirituais da lista de 1 Coríntios 12. Exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Então nós temos que tomar cuidado e não apagar o Espírito. Nosso chamado, ó, o que é chamado? Chamado é uma coisa muito simples, irmão. Ó, é só isso daqui, ó. Chamado é uma obra incrível dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem os recursos suficientes. Molezinha, irmão. Mamão com açúcar. Cumpriu o chamado. Viu? Facinho. É só tudo isso. Vamos para o chamado de Moisés. 18h50 já. Vamos para o chamado de Moisés. Olha só. A palavra de Deus diz o seguinte, ó. Eu vou ler aqui o texto de Êxodo capítulo 3, ó. Ó, a Rosana tá dando risada, né, Rosana? Ó, a Cris também. Chamado. Não é mole, não.
A Denise também. Tá? Vamos meditar um pouquinho aqui no chamado de Moisés. Ó. Olha só. Em Êxodo capítulo 3, Deus diz a Moisés o seguinte: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha aí, Êxodo 3:11. Ó. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele começou a dar desculpa ao Moisés. Quem sou eu? Aí, ó, Êxodo 4:10, ele deu mais desculpa, ó. Disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sei os versículos de memória, eu não falo igual os irmãos, né? Eu não falo igual o Márcio. Né? Então Moisés começou a dar desculpa: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, quem sou eu? Eu sou um cão morto, Senhor, eu sou o estagiário do Lambari. Quem sou eu? Eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei explicar para as pessoas porta, caminho e alvo, Senhor, eu não sei. Olha aqui, ó, o Moisés dando mais desculpa aqui, ó, Êxodo 4:13. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ó o Moisés falando, ó, envia aquele lá, mas não me envia a mim, menos a mim. Ó o Moisés, ó, olha que papinho do Moisés. Envia outro, menos a mim. E aí, ó, o que a gente aprende com isso, irmão? A gente aprende isso daqui, ó. Deus, ele levanta o homem do pecado, mas ele não levanta ninguém que dá desculpa. Ele levanta o homem da lama do pecado, mas ele não levanta ninguém que dá desculpa. E ó, o Neno e o Lê caíram, hein? Márcio, em 1 Coríntios 14, onde Paulo trata os dons, ele exorta os irmãos a buscarem o dom da profecia. Essa profecia é palavra ou dom de conhecimento para ministrar? Profecia basicamente é você ouvir o que Deus está dizendo e transmitir a informação. E Paulo, ele apoia 3 tipos de profecia em 1 Coríntios 14:3, ou a profecia que tem 3 objetivos: fortalecer, edificar e consolar. Tá? Então a profecia ela não serve para casar ninguém com ninguém. Profecia não serve para dizer como vai se chamar seus filhos. Profecia não serve para dizer quantos filhos você vai ter ou aonde que você tem que morar. Profecia não serve para essas coisas. Profecia serve para edificar, fortalecer e consolar, como fala em 1 Coríntios 14:3. Então você ouve basicamente o que Deus está falando e transmite a informação. Tá? Isso é profecia. Então a maior arma do profeta não é a boca, é o ouvido. Tá? Então olha só. Deus, irmão, ele não levanta ninguém que dá desculpa. Ele levanta o homem do pecado, do lamaçal, mas não levanta ninguém que dá desculpa. Então a gente precisa parar de dar desculpa. Ah, o dia que eu for rico eu faço a obra de Deus. O dia que eu for casado eu faço a obra de Deus. Ah, o dia que eu tiver emprego eu faço a obra de Deus, porque eu preciso de dinheiro para fazer a obra de Deus. Ah, o dia que eu tiver filhos eu faço a obra de Deus. Aí tem os filhos, agora não tenho mais tempo para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que cuidar dos filhos. Ah, o dia que eu for solteiro, a hora que eu voltar a ser solteiro, eu faço a obra de Deus, porque agora eu sou casado, tenho família, não tenho tempo de fazer a obra de Deus. Tá? Então assim, ó, a gente precisa parar de dar desculpa. Deus levanta o homem do pecado, do lamaçal, mas não levanta ninguém que dá desculpa. Tá? Olha só. Olha o que Deus falou para Moisés aqui, ó. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu: um bordão. Toma, pois, este bordão, com o qual hás de fazer os sinais. Ó, toma esse bordão. É o que Deus disse para Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Ah, eu tenho esse cajado. Então pega esse cajado aí, porque é com o cajado que você vai fazer a obra. O que a gente aprende com isso, irmão? Olha aqui, ó. O que você tem na mão agora? O que você
que está me escutando, está me assistindo aí, o que você tem na mão agora? Então é com isso que Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você agora, irmão, com o que você tem na mão agora. Não fica colocando o ideal, o perfeccionismo. Deus quer usar a tua vida. Em nome de Jesus, profetizo que Deus vai usar a tua vida com o que você tem na mão agora. Ah, mas eu tenho pouca unção, pouco conhecimento, poucos dons, pouco dinheiro. É com o que você tem na mão agora, irmão. Deus quer usar a tua vida. Não fique dando desculpa. Ah, o dia que eu tiver isso. Ah, o dia que eu for assim. Ah, mas eu sou pesado de língua. Ah, mas não sei o quê. Não, irmão. Para de dar desculpa. Deus levanta o homem do pecado e da lama, mas não levanta ninguém que dá desculpa. Tá? O que você tem na mão agora? Então é com isso daí que você tem na mão agora, nesse exato momento, que Deus quer usar a tua vida. Amém? Os dons do Espírito Santo estão ligados especificamente a cada ministério? Exemplo, sabedoria ligada ao dom de mestre. Dá para fazer essas conexões sim, Lê. Tá? Por exemplo, Romanos capítulo 12 fala do dom de ensino e ele está muito ligado com o ministério docente de Efésios 4:11. Né? Então são dons que nós precisamos estudar juntos e buscar a sabedoria em Deus para conectar os dois e colocar em prática. É isso aí, Lê. Maravilha. 8º e último. De onde sairão os nossos obreiros? Os nossos novos obreiros. De onde eles vão sair? Olha só o que está escrito aqui, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós. Olha de onde vão sair, ó. 7 homens de boa reputação e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O que estava acontecendo aqui, ó? Estava acontecendo o seguinte, que na igreja de Jerusalém, como tinha multiplicado o número dos discípulos, as viúvas estavam sendo esquecidas e eles precisavam levantar novos obreiros. Qual foi o critério que eles usaram? Olha aqui, ó. Eles falaram o seguinte, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ó. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, os quais encarregaremos desse serviço. Escolhei dentre vós, ó, tá vendo aqui? Dentre vós. Sabe da onde que vai sair os novos obreiros do nosso meio? Dentre nós. Não precisa exportar ninguém de fora. Não precisa vir ninguém de fora. É dentre nós. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que se levantarão dentre nós novos obreiros, presbíteros, diáconos, em nome do Senhor Jesus. Homens evangelísticos, pastorais, docentes, profetas dessa geração que vão tocar nessa geração, vão ser sal e luz e vão fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus, profetizo isso. Aí em Duartina, Neno, onde você está, Lucas, em nome de Jesus, em Lençóis, Josimar, Gessner, Valdinei, em nome de Jesus, profetizo isso em Bauru, Carlinhos Tavares, em nome de Jesus, acho que o Luiz de Rancharia estava aí assistindo também, em nome de Jesus, profetizo isso em Botucatu, em nome de Jesus, Elias, aí em Bauru, profetizo em nome do Senhor Jesus. Vai se levantar novos obreiros, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Teresópolis, em nome de Jesus, Campo Belo, Belo Horizonte, Lima no Peru, em nome de Jesus, Timbote no Peru, dentre vós, olha aí, ó, dentre vós se levantarão os novos obreiros, não precisa exportar ninguém de fora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, deu tempo, olha só, uma palavra profética que o Senhor me deu para compartilhar e profetizar aqui com vocês. Olha aí, ó. Neemias capítulo 3, eles estavam trabalhando na construção do templo. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Ou seja, eles estavam trabalhando na construção do templo, no serviço da construção do templo em Jerusalém, no livro de Neemias, só que tinham
homens nobres ali que não queriam mais trabalhar, não se sujeitaram mais ao serviço da reconstrução do templo. Em nome de Jesus eu quero profetizar que homens que estão com a marcha lenta no nosso meio vão se sujeitar ao serviço da obra de Deus. Homens e mulheres vão se sujeitar ao serviço da obra de Deus. Vão colocar a mão no arado, vão despertar, vão renovar o seu dom. Vai acender de novo aquela chama, aquela paixão que estava apagada. Em nome de Jesus. E vai se sujeitar. Membros nobres não podem ficar parados. Trabalhadores nobres não podem vestir o pijama, não pode ficar engordando no sofá. O Senhor está te chamando, meu irmão. Em nome de Jesus. O chamado que um dia tu fizeste a mim ressoa em nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito proveitoso. Espero que tenha conseguido transmitir aqui a palavra. Foi a primeira vez que eu faço nesses moldes aqui. É difícil, né? Mas espero que tenha conseguido transmitir, tá? Olha só, agora eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp 2 links. Um link com um formulário para os homens e um link com um outro formulário para as mulheres. O link do formulário para os homens tem o objetivo de descobrir o seu dom e as suas aspirações ministeriais. Você preenche lá, bem simples, as perguntas e respostas, tá? O questionário para as mulheres tem o objetivo, tá baseado nas 22 características da mulher virtuosa de Provérbios 31. Tá? Eu vou mandar, é simples lá também, tá? As perguntas e respostas, eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Aí os irmãos preencham lá para cooperar com a vida de vocês, para saber qual a inclinação ministerial ou de dom que você tem, né? E as irmãs também a respeito de desenvolver esse caráter da mulher virtuosa, tá bom? Glória a Deus. Quem tiver na live aí e não tiver no grupo do WhatsApp, manda mensagem para mim no direct que eu envio o formulário para você, tá bom? Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. Vamos encerrando por aqui e eu já estou enviando o formulário para vocês, tá bom? Domingo que vem às 6 horas tem mais. Até mais, Deus abençoe, encontre o seu dom e boa semana.